Simbora então falar sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aracaju, tá bom? Então será o objeto da nossa aula. Simbora com Deus. Vamos lá. 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora falar sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aracaju. Você que sobreviveu ao nosso primeiro encontro, graças a Deus, um encontro riquíssimo, onde então eu trouxe inicialmente para vocês algumas informações iniciais, as disposições preliminares sobre então a Câmara Municipal. Depois ainda eu falei sobre alguns aspectos relacionados ali então à mesa diretora e eu tenho certeza que você anotou tudo isso e mais. Você transformou isso em um resumo e claro, isso foi para o seu método de estudo e muito em breve você irá gabaritar todas as questões. Mas vamos seguir em frente. Tem mais informações? Então, sem maiores delongas, simbora para o que realmente faz diferença, para aquilo que transforma vidas. Informações, mais do que isso, aprendizagem. Vamos lá? Simbora com o professor, partiu a aprovação, gente. Bem, vamos falar agora mais uma vez sobre o regimento. E eu quero agora falar, eu não terminei o assunto mesa diretora, viu? Então eu comecei esse assunto na nossa aula anterior e é claro, por ser um assunto extenso, eu não esgotei tudo no primeiro momento. Por exemplo, agora eu quero falar sobre o presidente. Pronto. Eu agora quero falar sobre o presidente, então, da mesa diretora, trazer as informações mais importantes sobre o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Então, gente, o presidente, e é bom que você tenha isso em mente, o presidente, ele, nos termos do nosso regimento interno, é ele o representante legal da Câmara nas suas relações externas. É muito bom que você guarde isso aqui, ó. Então, quem é que representa a Câmara externamente? Então, esse representante é o presidente. E ele ainda, na sua função de presidente, vai exercer funções administrativas e também diretivas, e isso em todas as atividades internas. Então nós podemos assim dizer, tá, que o presidente da mesa diretora representa a Câmara nas suas relações externas e na sua relação interna, é ele que exerce as funções, então, administrativas e diretivas em relação a estas atividades internas. Podemos assim dizer que o presidente então, possui competências externas e internas também. Bem, além disso, quais são as principais competências do presidente? Não quer dizer que sejam as únicas, mas sim aquelas que eu entendo que merece destaque no nosso estudo, ok? Então, não são as únicas, mas certamente são aquelas que eu entendo que merece aí, como eu disse a você, uma atenção maior. Então cabe ao presidente executar as deliberações do plenário. Então as votações, as discussões das proposições previstas lá então lá no nosso plenário, isso é feito então ali, a execução é pelo presidente. É ele quem vai assinar as atas das sessões, os editais, as portarias e também o expediente da Câmara. Essa parte então aí de assinar esses documentos fica por conta do presidente. É ele quem vai dar andamento legal aos recursos, interposto contra os seus atos, quanto aos atos da mesa ou ainda da Câmara. Portanto, ele tem essa missão também de dar andamento. É ele que tem competência para licenciar-se da presidência quando precisar, ou ainda do município, quando isso for superior a 10 dias. E é ele quem vai dar posse ao prefeito e aos vereadores retardatários e suplentes. Então é ele quem dá posse, tá? É ele também quem vai presidir a sessão da eleição da mesa, tá? E além disso, caberá a ele declarar extinto o mandato de prefeito e de vereadores, claro, nos casos previstos em lei.
Portanto, são aqui atribuições bem específicas, atribuições bem detalhadas que dizem respeito ao presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Olha, vamos agora imaginar que o presidente, por algum motivo, ultrapassou os limites. Ele exorbitou, ele foi além do que é previsto legalmente no exercício das suas funções. Então, quando isso ocorre, quando o presidente exorbita, né, as suas funções, ou seja, ele ultrapassa aquilo que legalmente, aquilo que normativamente lhe é, né, que diz respeito, nesse caso, tá? Qualquer vereador poderá reclamar sobre o fato. E aí, evidentemente, caberá recurso do ato ao plenário. Portanto, se houver então ali um excesso por parte do senhor presidente, isso poderá ser objeto então ali de reclamação por parte de qualquer dos membros, por parte de qualquer vereador. Deverá o presidente, gente, conformar-se com a deliberação do plenário e, evidentemente, cumpri-la. Então, o presidente, após decisão do plenário, ele não tem mais o que fazer. Ah, eu discordo, eu estou infeliz, isso não tem isso não. O plenário decidiu, ele tem que cumprir e pronto, acabou. É isso que acontece. O presidente da Câmara, ele só poderá votar na eleição da mesa naquelas votações em que sejam exigidos quórum de 2/3 e quando houver empate. Então, espera aí, professor. Quer dizer que o presidente da Câmara, ele só vota em 2 situações? Sim, quando os assuntos que estão sendo votados, exigirem ali que, nesse caso, sejam aprovados pelo menos por 2/3 dos seus membros. Então, por exemplo, tem lá um assunto que foi submetido e que precisa de 16 votos, né? No caso, 2/3 aí dos 2/3 dos votos dos membros. Beleza, nesse caso ele tem que votar, tá? E também no caso de desempate. Então ele só vota nestas 2 situações. E mais, para efeito de quórum, tá? Também nós teremos ali a inclusão do presidente da mesa diretora. Por quê? Nós precisamos de um quórum mínimo para funcionamento. Nós precisamos de um quórum mínimo para determinada votação. E então a presença do presidente entra nesse número para este efeito. Olha, ao presidente, nós temos e sabemos que ele possui diversos deveres, mas existem algumas situações em que ele também poderá agir de acordo com de acordo com as suas faculdades. Por exemplo, aqui eu tenho um ato que é facultado. Então, ao presidente, ele fica facultado, gente, o direito de apresentar à consideração do plenário proposições. Então, se cair na sua prova assim, o presidente da mesa pode apresentar proposições? Pode, claro que pode. Não há qualquer impedimento nesse sentido. Apresentar ele pode. Agora, quais são os desdobramentos disso? Quais são as consequências, tá? Nesse caso, caso ele queira discutir a proposição que ele apresentou, ele tem que se afastar da presidência. Então, se ele apresenta uma proposição, ele pode? Pode. Ele quer discuti-la. Se ele quer discuti-la, ele tem que se afastar da presidência. Ele não pode discutir uma proposição que ele apresentou sem se afastar da presidência. Tá bom? E mais, ao vereador que substituiu o presidente, também se aplica esta regra. Vamos supor que um determinado vereador apresentou ali uma proposição e por algum motivo ou outro ele veio a substituir o presidente da Câmara. Enquanto ele estiver como presidente da Câmara, esta regra também vai aplicar a ele, será aplicada a ele. Se ele quiser discutir alguma proposição que ele apresentou, ele terá que se afastar da mesa, tá bom? O vereador, gente, no exercício da presidência, quando ele estiver com a palavra, não poderá ser interrompido ou aparteado. Aqui eu até brinco, né? Quando o cacique fala,
né, os índios se calam. E é verdade, gente. O vereador aqui, então, quando ele estiver no maior cargo lá, né, no cargo maior, o cargo supremo lá, no caso da Câmara Municipal, que é a presidência, então, enquanto ele estiver falando, cabe aos demais ouvi-los. Então, ele não pode ser interrompido, não pode ser aparteado, viu? Então, além dele não poder ser interrompido, ele também não pode ser questionado, perguntado, nada disso. E o vice-presidente? O que eu tenho a acrescentar para você do vice-presidente? Nesse caso específico, vou falar o seguinte. Primeiro, quando o presidente se achar ausente do recinto, na hora que se iniciar os trabalhos, vai iniciar, né? Irão iniciar o trabalho, o presidente não está presente. O que acontece? O vice-presidente vai substituí-lo, tá bom? E, evidentemente, assim que ele chegar, é claro que ele pode retomar os trabalhos, tá? Mas inicialmente é o vice-presidente quem vai substituí-lo, beleza? E mais, nos casos de licença, impedimento e ausência do município por mais de 10 dias, quem é que assume o lugar do presidente? O vice-presidente, onde ele exercerá com plenitude as funções da presidência. Podemos dizer, então, que a principal missão do vice-presidente é substituir o presidente nas suas ausências e impedimentos. Beleza? E mais, quero falar sobre os secretários. Os secretários são auxiliares diretos, né, ali do presidente. E é claro, né, gente, nesse caso, os auxiliares são importantes demais para o bom andamento dos trabalhos, ok? E aqui então eu vou trazer para vocês quais são as principais competências de cada um deles. Eu quero que você dê destaque à competência do primeiro secretário. É a que mais cai em prova. Não que o segundo secretário não seja importante, ou até mesmo o terceiro, tá? Mas é devido, então, às funções que ele exerce ser extremamente cobradas. Então, nos termos aqui da nossa documentação, compete ao primeiro secretário. Quais são as suas principais competências? É ele quem vai registrar a presença dos vereadores ao abrir a sessão, gente. E também perante aquelas ocasiões determinadas pelo presidente, tá? Então, nesse caso, e aí ele vai tomar outras providências, como por exemplo ali, ver quem está faltando, quem não está, se é o caso ou não, se é falta justificável ou não. É ele quem toma conta disso tudo aí. Então, mais uma vez, o primeiro secretário é importante. É ele que registra a presença dos vereadores e faz todas as anotações necessárias. Bem, é ele quem lê, na hora do expediente ou durante a sessão, a súmula dos ofícios de papéis sujeitos à deliberação ou conhecimento da Câmara. Ou seja, é ele quem anuncia aquilo que será tratado nos trabalhos da Câmara no dia. É ele quem traz isso. Cabe ainda ao primeiro secretário fiscalizar a redação da ata, receber e mandar toda a correspondência da Câmara, além de assinar com o presidente as leis, os decretos legislativos, as resoluções e outros atos da mesa. Essa função aqui que está prevista no item, né, no item 5, no quinto aqui, é a mais importante, certamente aquela que a banca vai querer cobrar na sua prova, ok? Agora vamos às competências do segundo secretário, tá? Então a presença aqui, no caso aqui, quais são as principais competências, então, do segundo secretário? Cabe ao segundo secretário substituir o primeiro, fazer a leitura da ata, fiscalizar a inscrição dos oradores e anotar o tempo e o número de vezes que cada orador ocupar a tribuna, tá? E depois levar isso ao presidente. Estas são as principais atribuições, então, do segundo, né, secretário. E, por fim, as atribuições do terceiro secretário. Lembrando que a composição da mesa é presidente, primeiro e segundo secretários, tá? A função do vice-presidente é só substituir o presidente e a função do terceiro secretário é substituir o segundo secretário nas suas faltas e impedimentos e ajudar aos membros da mesa, isso quando há necessidade. Fora isso, ele não tem qualquer outra atribuição. Olha,
na falta ou no impedimento de qualquer um dos secretários. Neste caso, gente, tá? Suponha-se que a falta foi relevante, porque é necessária ali a presença, então, do secretário para a composição da mesa. E aí o que que faz? Não, nesse caso o presidente convoca secretários suplentes. Se é obrigatório, se é importante, se é fundamental a presença dos secretários, não tem outro jeito. A composição da mesa, ela será necessária, gente, somente para a leitura da ata e do expediente, tá? Então são nesses dois momentos aí que a composição da mesa se faz importante, ok? Então a composição da mesa, ela será necessária para a leitura da ata e do expediente. Agora eu quero falar sobre as comissões. Então, sobre a mesa, o mais importante eu já trouxe para você. Agora vamos fazer aí o seguinte, dê início a mais uma parte do nosso resumo. Eu agora quero falar sobre as comissões. Então, o assunto daqui para frente agora será comissões. É a terceira parte aí do seu resumo. Então, primeiro, o que são comissões? Nós precisamos, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir, então, o que são estas comissões. As comissões são órgãos técnicos, tá? São órgãos técnicos. E quem faz parte destas comissões? Os vereadores. Então, no caso, as comissões, quem participa delas são os próprios vereadores, tá? E necessariamente nós temos comissões em caráter permanente e em caráter transitório. Então, eu tenho comissões permanentes e tenho comissões em caráter transitório. Bem, e o que faz principalmente uma comissão? Gente, a comissão pressupõe-se que ela tenha um conhecimento mais apurado, um conhecimento mais profundo sobre determinado tema. E isso facilita, então, para que os trabalhos possam ser discutidos e votados. Por isso, a comissão tem como principal função proceder a estudos, emitir pareceres especializados, além de realizar investigações. São estes aqui, então, os papéis, tá? No caso das comissões. Olha, as comissões da Câmara, as comissões da Câmara, elas são, então, permanentes, elas são especiais, elas são de investigação e também processante e também de representação. Então, nós podemos dizer, e isso aqui cai demais em prova, quais são os tipos de comissões que eu tenho na Câmara? Eu tenho comissões permanentes, comissões especiais, comissões de investigação e também processante e comissões de representação. Eu quero que você dê destaque a isso. Certamente teremos uma pergunta na sua prova falando sobre estas comissões, tá? E mais, a não ser que haja uma disposição em contrário, mas em regra, a participação, a constituição, então, destas comissões não representam qualquer ônus para o poder legislativo, tá bom? Então, elas serão constituídas sem ônus para o poder legislativo. E mais, a eleição das comissões permanentes. Gente, a eleição, então, das comissões permanentes seguirão a seguinte lógica. Como que serão eleitas estas comissões? Elas serão, no caso, essas comissões ali, a eleição será pela maioria simples. Então, a eleição será pela maioria simples. E como é feita a votação? A votação é feita em secreto, tá? E mais, far-se-á a votação para as comissões em uma cédula única. Nesse caso, gente, esta cédula pode ser impressa ou datilografada, lá estarão os nomes dos vereadores, as respectivas comissões, tá? Tudo isso. Os vereadores, eles concorrerão à eleição, tá? Não podendo ser votados aqueles que são os licenciados. Então, os vereadores que quiserem participar, porque é o seguinte, gente, existem comissões que são extremamente concorridas e tem outras que ninguém quer, né? Então, não tem jeito. Aquelas, então, que normalmente são mais disputadas, temos as eleições para elas, tá? Lembrando que não poderão votar, não poderão participar destas eleições os vereadores que são licenciados,
tá bom? Não poderão. E mais, a eleição, gente, ela deverá ser realizada na hora do expediente da primeira sessão ordinária do início de cada ano legislativo, após a discussão e votação da ata. Então, no primeiro dia de todo ano, a legislatura, então, ela tem um período de 4 anos. A sessão tem período de 1 ano. Então, no primeiro dia de cada sessão, todos os anos, nós temos a eleição, então, das comissões, tá bom? Fica aí esta dica para vocês. E mais, olha, nesse caso, quero focar agora as informações em relação às comissões permanentes, tá? Olha, as comissões permanentes, tanto quanto possível, como será a representação, como será a composição das comissões permanentes. Nesse caso, tanto quanto possível, a representação será proporcional, tá, à presença dos partidos. Então eu levo em consideração ali o quantitativo. Por exemplo, existe uma comissão que todo mundo quer, tem 5 vagas lá na comissão. Certamente 2 vagas ficará para aquele partido que é o mais votado, por exemplo. Então ela é proporcional ali aos partidos. A representação dos partidos. Olha, esta representação é interessante porque é o seguinte, tá? A representação, ela então será feita da seguinte forma. Vai pegar o número de vereadores, não é isso? Vai dividir pelo número de membros de cada comissão. E o número de vereadores de cada partido pelo quociente alcançado. Então é desta forma que eu vou determinar o quantitativo de vereadores que estarão presentes em cada uma das comissões. Os partidos que forem representados por um quociente partidário, cujo resto final for menos do que 1/4 do primeiro quociente. Nesse caso, eles deverão concorrer com os demais partidos, ainda que não representados. Aqui, gente, é mais uma fórmula para vocês entenderem como é compostas as comissões, ok? Então, fica aí esta dica. Não poderia ser diferente e não será. É interessante que sempre, então, ao terminar um assunto, que a gente realize uma questão. E aí eu quero só, antes de realizar essa questão, marcar para você aqui aquelas que são as principais dicas. Inclusive, isso foi um pedido da Maria Eduarda de Aracaju. Ela falou, professor, tem sempre como o senhor escolher três dicas de cada aula do senhor, que o senhor entenda que seja muito bom. E ela falou comigo lá no meu Instagram, @professor Eduardo Galante, né? Então, eu aqui indico para você o seguinte. Primeira coisa, eu peço que você dê destaque à dica 30. Eu apenas estou falando as mais importantes, tá, gente? Não esqueçam disso aí, não. E eu também indico a dica 34. É uma dica boa para estar na prova. Eu indico ainda, tá? A dica 38. A dica 38. E eu indico ainda... deixa eu ver... A dica 47. Eu também, desse nosso slide, eu indico também a dica 47. E deixa eu ver aqui, a dica 52. Então, desses nossos slides aqui, estas são as dicas que eu entendo como as mais importantes. Se você quiser fazer igual a Maria Eduarda, viu, pode entrar em contato comigo, através do nosso fórum, através das nossas redes sociais, @ a palavra por extenso, professor Eduardo Galante. Bem, agora que eu já fiz isso, então, primeiro, eu identifiquei as ideias. Segundo, depois eu destaquei quais são as ideias mais importantes. Terceiro, vamos resolver uma questão, eu e você. Então, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, então eu já sei que é para responder de acordo com o regimento interno e eu quero a alternativa correta. O presidente da Câmara, ele só poderá votar na eleição da mesa nas votações que exijam quórum de 1/3 e quando houver empate. Não, são 2/3, lembra lá? Só quando houver esta situação.
O vereador, no exercício da presidência, estando com a palavra, poderá ser interrompido. Não, não poderá. Quando o presidente, lembra da história que eu falei para você? Quando o cacique fala, os índios se calam. Então, nesse caso, não poderá ser interrompido ou aparteado. Nos casos de licença, impedimento ou ausência do município, por mais de 15 dias, e não são 15 dias, são 10 dias, o vice-presidente ficará investido aqui da plenitude das funções da presidência. As comissões são órgãos técnicos constituídos pelos próprios membros da Câmara, destinados em caráter permanente ou transitório a proceder estudos, emitir pareceres especializados e realizar investigações. Corretíssimo! As comissões da Câmara são permanentes, ordinárias, extraordinárias, especiais, de investigação e processante e de representação. Não, ordinárias e extraordinárias nós não temos esta previsão. Portanto, após análise minuciosa, única alternativa correta, alternativa B. Parabéns. Bem, com isso chegamos ao final então desse nosso encontro. Graças a Deus, um encontro rico, um encontro com muitas informações, mas informações precisas, informações então de destaque para o nosso propósito, que é ter o seu nome no rol de aprovados. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, então essa aí foi uma aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aracaju. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.